Voltei. Voltamos. Voltamos. Gente, junta eu e o Márcio. As pessoas falam, hein? Eu espero que esteja ajudando vocês, que vocês tenham conseguido, que vocês estejam conseguindo entender essa nossa discussão aqui. O Márcio entrou aqui. Opa. Vou colocar o assunto da live fixado. Peraí. Entrou. Oi, voltou. Voltou? Voltou. Tá. Deixa eu então fazer vamos falar de psicologia, então. O fundamento psicológico, que é o que eu acho que muitos empacam nisso, né? Que se diz que a pesquisa que eu fiz, né? Eu mandei, inclusive, um e-mail, na época eu mandei um e-mail para Sandra Bácara, imagino que vocês conheçam de nome, as pessoas conhecem. Conheço. Sei Eu quem que disse, é. Sandra, me diga uma coisa, onde é que eu encontro uma literatura que diga que é ruim a criança ter duas residências, um texto americano, alguma coisa, porque ela tem experiência, foi professora, ela é uma perita, né, nessa área de direito de família, ela entende de psicologia, né, me ajuda a encontrar literatura sobre isso. Ela disse, olha, Márcia, eu realmente não conheço uma literatura, porque, né, onde é que está o fundamento disso? É eu que eu estava te dizendo. Eu encontrei o Valdir Guizares Filho, ele cita o The Best Interest of Child, né? O Eduardo de Oliveira Leite cita a Françoise Doutot, que é uma psicanalista francesa. Aí a gente vai encontrar a seguinte divisão, né? Que é a divisão que o pessoal que usa o termo genitor descontínuo, que é a tese triádica, né, da relação da criança que se estabelece, e a Anna Freud ela repete um pouco isso no The Best Interest of Child. Ela diz que a criança estabelece uma relação com o pai mediada pela relação que ela tem com a mãe. Isso, na verdade, é Freud, né? Mas a Ana Freud faz uma pequena modulação, Na eles não verdade, tratam eu exatamente. acredito que isso interfere sim. A relação que a mãe tem, na verdade, a relação que a mãe permite que se estabeleça com o pai, eu acho que isso interfere no vínculo com o pai, sim, porque a mãe, ou ela pode permitir que esse vínculo da criança com o filho se estabeleça, ou ela pode impedir. Ela pode Não, mas dificultar isso. tudo bem, sim, mas o que eu digo assim, a relação de afeto é mediada. É como se Sim, o ser psicológico da criança precisasse do ser psicológico da mãe para da ter uma mãe. relação afetuosa com o pai. Uhum, E daí que qual é não é a mãe exatamente para Ana Freud e para o Goldstein, que esse livro é um clássico da literatura, é o primeiro cuidador da criança, é o first caretaker que eles falam nos Estados Unidos, é aquele primeiro, aquele que tomou, por exemplo, se a mãe morreu no parto e o pai ficou com a criança, ele então é o pai. virou o first caretaker, ele virou o primeiro cuidador, né? Uhum, De, afé, de, o, de apego, a gente chama em português de apego. Só que as pesquisas, e aí o que a Ana Freud e o Goldstein dizem? Que quando acabou a relação entre a mãe, entre o primeiro cuidador e o outro, há a criação do genitor descontínuo. Ele vira descontínuo nesse sentido, nessa tese. Só que isso já foi refutado umas trocentas vezes pela psicologia mais moderna mesmo, pela teoria cognitivo-comportamental, pelos testes empíricos. Uma das coisas que o Martin Richards diz no artigo dele de 85 contra a Anna Freud é que ela se baseava numa visão muito psicanalítica das relações entre filhos e pais e filhos, o que contrariava muitos dos estudos já existentes na época. E aí, de que nós estamos falando? Da Judith Wallerstein? Já ouviu falar na Judith Wallerstein? Ela tem um livro que é um não, não clássico nos conheço. Estados Unidos, Vendo ao Divórcio. Ela foi um dos principais nomes da guarda compartilhada nos Estados Unidos. Ela que incentivou muito essa a adoção política, né, dos estados americanos, etc., do compartilhamento da custódia. E ela falava do Uhum. sofrimento das crianças, e tudo baseado em empiria, em testes empíricos.
O que se vê, na verdade, no mundo todo em relação à dupla residência é que isso é o melhor que se pode fazer para as crianças do ponto de vista psicológico. Um É argumento que isso é que eu... muito, um argumento que é muito utilizado, né, é que a criança fica sem referencial, que ela vai, fica tudo muito bagunçado, né? A criança não tem um lar de referência. E eu entendo que isso é uma bobagem sem tamanho, até porque a criança. E aí, quando você tem um bebê em casa, você percebe isso muito claramente, o quanto a criança adaptável, né? Quanto ela é moldável ali. Aquilo que você ensina para ela que tem que ser, ela vai aprendendo. Então, se ela cresce, se ela cresce tendo, e aí a importância de ter pais que entendam a importância do seu papel, né? Nessa condição de pais e mães, né? Porque a criança, ela vai se moldar de acordo com aquilo que os pais fizerem com que ela se molde, né? Então, se ela tem duas casas, ela vai crescer acostumada. Se isso não for um problema, se isso não for transformado num problema, para ela não vai ser um problema. Mesmo porque Sim. é perfeitamente possível que, assim, eu acho que isso não acontece. Mas a pergunta que eu faria é, do ponto de vista psicológico, uma criança notaria a diferença entre pernoitar 4 ou 5 noites, um dia de diferença para lá e para cá? Porque hoje mesmo na guarda unilateral o que se faz é a criança dormir de sexta a domingo e um dia no meio da semana. Essa criança já não tem duas casas, mesmo que Aí seja eu só fico um dia? pensando, porque se ela não vê dessa forma, então eu entendo que ela vê ou o pai ou a mãe como alguém muito cruel, né? Porque larga ela para dormir com um estranho qualquer, com alguém né? É que eu até escrevi um artigo, eu brincava assim, será que a criança vai dizer, meu genitor descontínuo, podemos voltar para aquela residência que não é o lar onde eu estabeleço os meus vínculos mais poderosos? Não, ela vai dizer, papai, eu quero ir para casa dormir, eu tô cansada, né? Quer dizer, às vezes as pessoas defendem umas teses muito esquisitas, mas o ponto é de onde vem isso? Porque no mundo todo, acompanho nossos irmãos portugueses. O projeto de lei que eles têm lá de guarda, de guarda compartilhada se chama residência alternada. Porque o que se ouve muito é isso é prejudicial para a criança. Pô, mas se é prejudicial, nós precisamos muito avisar para os americanos, porque eles estão fazendo isso com milhões de crianças. Os suecos estão fazendo isso com milhares de crianças. Milhares de crianças suecas estão crescendo com essa estabilidade toda, porque lá eles têm a dupla residência. E a maioria dos estudos comprova que as crianças nesse regime elas se dão melhor do que as outras. Não é por acaso que a ministra Nancy Rodrigues diz que a guarda unilateral é uma agressão aos filhos. Ela diz isso num voto. A guarda singular Uhum. agride a criança. Por Concordo quê? completamente com ela. Todos os trabalhos comprovam isso. Aliás, na eleição de 2018, então candidato a vice, o Mourão, ele comentou das crianças filhas de mãe solteira e de avós criadas pela mãe solteira e pela avó materna, né? E ele disse que essas crianças tinham problemas. Lembra que não sei se tu lembras disso, foi um escândalo, mas isso é tese do Obama. O Obama já falou sobre isso. Isso é uma coisa muito comum no debate público americano, justamente por isso que se passou a incentivar o compartilhamento. E aqui no Brasil, e aí eu entendo dessa maneira, o que tu acha, nós temos duas leis para evitar a ausência da figura paterna. A primeira é punir ou tentar impedir a alienação parental, e a outra é punir e tentar impedir o abandono afetivo. Por isso que ele, Uhum. inclusive, é indenizável. Então, o pai Uhum. que quer fugir tem que ser puxado de volta. E a mãe que quer expulsar tem que ser impedida de fazer isso. Porque esse é o consenso da psicologia. A criança precisa dos dois, Sim. de duas referências. A ministra diz no voto dela, inclusive de 2012, lá para a indenização pelo abandono afetivo, amar é facultativo, cuidar é dever. Tá O aí homem tem o tá aí dever o poder familiar para dizer isso, né? Independente da guarda, de ter guarda ou não ter guarda, o é homem tem o dever. dever de cuidar do seu filho. A Uhum. mãe tem o dever de favorecer o exercício do dever do outro, né? Uhum. Uh, existem trabalhos que mostram que boa parte esses trabalhos, por exemplo, aí as pessoas dizem, não, mas a criança que vive em duas residências,
Existe um trabalho da professora Linda Nielsen, publicado recentemente, em janeiro de 2018. Ela analisa 40 estudos. Todos dizem que as crianças que vivem em guarda unilateral se saem pior do que as crianças em guarda compartilhada com dupla residência. Em todos os critérios que são relevantes, aprendizado, uso de drogas, gravidez na adolescência, abandono da escola, prostituição, violência doméstica, criminalidade, todos os critérios. Eu penso que existe uma conveniência nesse argumento de que a guarda, essa alternância é prejudicial. Eu entendo que isso é muito conveniente, né? E aí, voltando no que a gente estava falando antes em relação a essa questão da insegurança da mãe ou do pai, né? Que é, na verdade, o argumento aí para ele resistir ao pernoite, por exemplo, né? Há um tempo atrás, quando meu filho era bem pequeno, eu tive diante de uma situação dessa, onde estava se discutindo no processo o pernoite de uma criança. E aí eu fiquei pensando, né? Se eu me separasse, como que eu iria reagir diante dessa situação? E eu fiquei muito desconfortável com isso, porque eu cheguei à conclusão de que tinha uma tendência ali, talvez, de que eu não quisesse permitir esse pernoite. E aí eu não gostaria que a comecei minha filha pernoitasse na casa da mãe dela. né? Eu gostaria que minha filha pernoitasse o tempo todo comigo. Eu acho que no fundo, todo mundo quer isso, né? Mas a grande questão é quanto de vazão você dá para isso, né? E aí eu sei fiquei que isso não é bom para ela. Sim, exatamente. E aí eu fiquei pensando em relação a isso, e aí eu cheguei à conclusão de que talvez se isso um dia acontecesse, se eu viesse a resistir a isso, eu estaria muito mais reagindo a uma necessidade minha do que a uma necessidade do meu filho. E aí pensando nessa questão desse precisa da mãe mesmo, não precisa da mãe, enfim. E aí o que eu percebo nessas situações todas é que é um discurso muito conveniente de precisa da mãe ou essa alternância é prejudicial, porque no final das contas vem de encontro, né? A uma vontade minha, né? Acolhe esse meu medo, né? Acolhe esse meu medo e faz com que a coisa seja mantida dessa forma. Eu acho que por isso é que vem esse discurso. O que eu acho que no final das contas é meio burro, porque eu diria assim que o que se nota, às vezes, é que as pessoas estão chamando de supremo interesse no menor, na verdade é o supremo interesse da mamãe. Sim, sem dúvida. Você está pensando na mamãe. Aliás, quem diz isso, por isso que eu tenho ela, minha diva. A ministra Nancy Andrighi, minha diva. Não, porque tudo ela já disse. Se tu for procurar os votos dela, tu vai ver que tudo ela já andou dizendo. Ela é o máximo, ela já disse tudo. Ela é, realmente. Tem um voto dela recentemente que ela dizia assim, ó. Vou ler. Como dito anteriormente, é hora de se começar um influxo nessa postura menos comprometida com os interesses do menor e mais ligada à comodidade de todos os envolvidos, menos a da criança, principal agredida pela guarda singular. E o genitor que quer estar mais tempo ao lado de seu filho, contribuir, ajudar e acompanhar o crescimento de sua prole. Albergar de outra banda os interesses manifestamente egoístas do ascendente que exige a guarda singular da prole é negar o direito do menor. Oi, o meu pequeno. Quer um leitinho quentinho, meu amor? Você traz pra mamãe? Obrigada. Veio perguntar se eu quero um leitinho quentinho. Na verdade, ele vai oferecer geladinho, porque ele gosta de leitinho geladinho. Ai, ai. Tá acordado até essa hora, pensa. Não, mas a minha filha desculpa, vai te cortou. Não, mas assim, o que eu digo assim, há uma visão, um setor, né, que entende a guarda unilateral como algo muito prejudicial às crianças. Uhum. Que entende essa custódia exclusiva da mãe como algo prejudicial às crianças. E isso é o que a gente recolhe de toda a literatura. Aqui, é curioso que se argumente que se faz isso, a guarda unilateral ou a residência fixa em nome do interesse da criança. Mas, poxa, quase todos os psicólogos que escrevem, assistentes sociais, o pessoal do serviço social, assistência social, tem produzido um trabalho muito bom sobre isso. O pessoal da psicologia, eu citei a Sandra Bácara, mas tem outras. A Leila Torraca de Brito, uma pesquisadora dessa área, tem muito trabalho produzido. Tem vários. Ela é excelente. Ela tem críticas muito pertinentes ao Código Civil de 2002, porque ele estimulava o conflito, né?
Uhum. E ela defende a custódia conjunta, inclusive ela é citada pelo Rolfo Madaleno. Eu penso que a A custódia Maria Teri, conjunta é melhor para todo mundo. É melhor para criança, é melhor para criança, é melhor para criança e é melhor para mãe. E aí, assim, quando eu falo de é melhor para mãe, é porque no final das contas, quem acaba resistindo a isso é a mãe, né? O pai tenta, às vezes consegue, às vezes não consegue, mas e a mãe resiste e ela é muitas vezes estimulada a resistir. Eu vejo isso muito claramente. A gente tem aí isso também. advogados famosinhos na internet que fazem, que insuflam mesmo o litígio, que colocam a Sim. mulher na posição de rival do ex, do pai do pai do filho dela. E isso só no final das contas a pessoa está tão focada no próprio umbigo, ela está tão focada nas necessidades dela que ela esquece tudo que está em volta, ela esquece o próprio filho e ela esquece que essa postura irredutível, que essa postura de exigir que a residência seja dela, que a guarda seja unilateral, no final das contas vai de encontro ao que ela mesma quer. Porque a mulher hoje em dia fala tanto, né, de poder ter liberdade para estudar, para poder trabalhar, que a mulher normalmente ela é engravida e quando ela volta para o mercado de trabalho, ela é expulsa do mercado de trabalho por conta das necessidades da maternidade e tal. Tem uma série de discussões aí relacionadas a isso. E a mulher não percebe que quando ela mantém essa postura de discutir a guarda, de brigar a guarda, de querer a guarda, de querer a residência, no final das contas, ela vai contra o que ela mesma está lutando. É o que acaba acontecendo. Isso é burro. É Sim. burro, isso é meio estúpido, né? Mas o ponto todo é que E aí tem gente que ela é ganha orientada dinheiro a com fazer isso. isso, ela é Sim, porque orientada a tem gente fazer que ganha, isso, tem muita gente que ganha dinheiro em cima disso. e o pai é orientado a abdicar da relação com os filhos. É uma coisa Uhum, impressionante. uhum. Eu ia citar, por exemplo, quem ouve esse discurso de que a guarda compartilhada com a alternância de residências é ruim, deveria procurar. Vai na Amazon agora, põe a Amazon em inglês e procura os principais livros que existem, que orientam os casais no cuidado dos filhos pós-separação. Todos eles têm como fundamento a dupla residência. Eu É. cito um aqui, ó, Mom's House, Dad's House, Making Two Homes for Your Child. É um livro da Isolina Hitt que é um sucesso de vendas na Amazon. Fala em duas casas, duas residências, e assim há outros vários. Existe Teve um uma filme série de recente. mitos, né, em torno Sim. dessa questão de maternidade, paternidade também, que acho que pesam Não, e uma muito. série de Pra... ideias que, assim, que são as jabuticabas nacionais. Assim, inventaram uma guarda compartilhada, que na verdade é unilateral, dizendo que o compartilhamento é ruim, sendo que esse é o modelo que o Ocidente tem adotado. O modelo que os portugueses estão para adotar, não sei se já não E adotaram, é que é o alternância de natural residência também, né? Porque se você uma semana para cada um. E que é o É uma natural semana também, para né? Que cada se, um. que se, se você for ver o que é o ideal, né? Que pai e mãe tenham livre acesso ao filho, independentemente de morar na mesma casa ou não. Que é o que está escrito no projeto de lei do que veio a ser a guarda compartilhada e que muitos Uhum, entendem como sendo o espírito mesmo da lei, né? Que é uhum. o que o próprio Deixa eu Rolf só, Madaleno. no final das contas, a gente ficou falando aqui, eu não, nem li as perguntas. Vamos ver. Vamos ver. Teve algumas aqui, ó. É possível, aqui tem uma que está descontinuada, que é possível eu conseguir guarda compartilhada, sendo que moramos em cidades diferentes? As crianças, é a pergunta da mesma pessoa, né? As crianças tendo 7 e 10 anos e morar em cidade diferente do pai. Posso conseguir a guarda? Pode, é Vai possível a conseguir a guarda guarda. compartilhada, porque é aquilo que a gente falava. A guarda compartilhada ela pode haver na guarda compartilhada a guarda jurídica, né, onde há a divisão só das responsabilidades em relação aos filhos, Sim. e a guarda física. E aí entra Mas aquela questão do. nesse caso não vai haver alternância de residência, porque como a criança mora em outro lugar, não tem como a criança ficar Exatamente, exatamente. Até seria uma hipótese de se pensar se a gente estivesse falando de cidades contíguas, né? conjuntas, E contíguas, aí é. Sim. talvez, né, fosse possível pensar, mora próximas, talvez, né? Mas isso também Mas, seria muito difícil, seria que até poderia se tentar, mas seria difícil de conseguir. mas é que a grande Mas a guarda questão é que compartilhada é possível do ponto de vista da guarda jurídica, sim, é possível. Mas é que a grande questão que tem que ficar, acho que é importante que fique registrado, é que assim,
Se algum pai que está lutando pela guarda do filho vai ouvir isso aqui, vai pensar o seguinte: olha, eu quero alternância de residência, eu quero ficar mais tempo com meu filho, eu quero a divisão equilibrada do tempo, como diz a lei. Eu quero que o meu filho durma várias pernoites na minha casa, eu quero que ele tenha o maior contato possível comigo, porque eu quero influenciar na vida dele, né? E instruir o seu advogado, pedir isso e tentar mostrar que existe uma fundamentação teórica muito robusta para isso. Sim. Um dia eu vi É uma questão de insistir, às vezes. Ou você insistir e cobrar o advogado, ou então você trocar de advogado. Eu conversei um pouco sobre isso com a doutora Monique na live que a gente fez na semana passada, porque tiveram algumas pessoas, alguns pais que comentaram, mas agora, no final das contas, o que acaba acontecendo é que mesmo na guarda compartilhada, fixa-se a visita de 15 em 15 dias. E isso é de fato muito comum, mas o que eu percebo que acaba acontecendo são duas coisas. Ou esse pai é muito mal orientado e fecha um acordo dessa um forma, ele vai acordo. numa audiência de conciliação e fecha e Sim, dessa forma, aí não tem muito que se possa fazer. Ou então o advogado faz um negócio de qualquer jeito lá e deixa por isso mesmo, e isso não é questionado. O juiz decide em relação a isso. e ele não E é recorre. melhor que. E ele não recorre. E é melhor que, pelo menos na guarda compartilhada, tenha alguma regulamentação do que não ter nada. Eu entendo. Sim. Apesar que de 15 em 15 dias também é de lascar, né? Mas assim, quando não tem nada, não tem nenhuma regulamentação na guarda compartilhada, vira o caos. Na prática, você não consegue a convivência. Né? Quando a gente está falando de guarda compartilhada, que Sim, existe algum inclusive tracinho de alienação parental ali. sim, Aí fica tem um muito artigo complicado. da tem um artigo da Leila Torraca de Brito que trata exatamente disso, da ideia da visita livre na guarda Uhum. compartilhada. Que, Esse na seria o verdade, o melhor dos sujeito não. mundos, né? Mas é que na prática, se tu não tiver um mínimo de delimitação, a tendência é dar problema, né? Até porque os interesses das pessoas mudam, né? E aí, como é que você É. vai conseguir, se não tem nada delimitado, como que eu vou conseguir conjugar ali os meus interesses com os Mas seus interesses, os interesses dos filhos, sem gerar uma discussão, sem gerar um problema? Acho que por mais boa vontade que tenha. deixa eu E a gente comentar uma esbarra outra nisso. coisa que eu acho que reforça a ideia que eu tenho de que o judiciário é um tanto anacrônico e acaba trabalhando de uma maneira estranha, assim. Eu já ouvi isso de vários pais. O seguinte, quando eles se separam, e aí fica aquele período, aquele primeiro período que o casal assim não tem certeza de que acabou mesmo, daí hoje já é comum, eles fazem de boca um acordo e fica uma guarda compartilhada por aqueles primeiros meses, né? E qual é a guarda que se faz? Pode me visitar, pega a hora que tu quiser, faz o que quiser, etc. Nesse período, o sujeito tem duas residências. A criança vai para casa do pai, dorme lá 4, 5 pernoites, volta para casa da mãe. Vai. Quando a mãe descobre que o sujeito está namorando alguém e que o relacionamento realmente vai acabar, ela começa a ameaçá-lo, sabe com o quê? Com o judiciário. Uhum. Vou entrar na justiça e lá tu não vai ter as visitas que tu tens. Você sabe que eu estava Tu não vendo, vai ter. eu vi uma pergunta aqui de uma pessoa, de um rapaz que eu já conversei com ele no direct e se eu bem me lembro, a situação dele é bem parecida com isso. Ele tinha convivência livre com o filho, e aí no final das contas, tinha uma convivência ampla com o filho, não lembro se é filho ou filha. E aí, quando a ex dele entrou no judiciário, o negócio foi restringido e ele passou a ver o filho, acho que de 15 em 15 dias, só uma coisa assim. É. Então é uma coisa esquisita, porque o que nós estamos dizendo aqui não é que todos os casos devem ser de guarda compartilhada com dupla residência. Muitos não. Mas o objetivo, e é o que diz a lei, é que o juiz deve buscar o equilíbrio. Às vezes não Uhum, dá. A mãe é deputado, o pai é deputado, o pai é petroleiro, o pai é caminhoneiro, sei lá, às vezes não dá. Mas o ideal é que se busque isso, se sim. busque a dupla residência, a dupla convivência equilibrada, né? Hum. Mas é esquisitíssimo que o judiciário acabe atuando. Tem um artigo muito bom, não sei se você já leste, que é Alienação Parental Judicial. Foi Não, publicado no Migalhas, agora eu não me lembro o nome do autor, é muito bom, mas ele diz isso. E eu sei de uma história que me chocou muito. acho que eu já li, sim. É Não um lembro se é do excelente Fernando. artigo. Não, não, não é do Não, não é Fernando, não. Fernando. Acho que eu sei qual que é. Deixa Acho eu que eu ver li, aqui. sim. Eu li, acho que não faz pouco tempo, não faz muito tempo, inclusive. Migalhas de peso, deixa eu ver. É do Só para Milton. responder. Pode falar, desculpa. Milton, eu recomendo esse artigo, excelente. Milton Córdova Júnior.
Alienação parental judicial. O que aconteceu com um conhecido meu? O juiz determinou a visitação, a primeira decisão do juiz, a visitação com o pernoite do pai. No primeiro pernoite que a criança voltou, a mãe entrou com agravo de instrumento, pedindo para cortar o pernoite, porque a criança havia voltado da casa do pai assada. O que a desembargadora fez? Cortou o pernoite. Quanto tempo esse sujeito ficou sem pernoite? 2 anos. Quer dizer, será assim quando a criança volta da casa da mãe assada, a mãe perde o pernoite também? Se a criança voltar assada da casa da mãe, Você sabe o pai que eu entra... tem um processo, entre alguns dos processos que eu conduzo, né, de alienação parental, tem um processo em que a mãe relata como sendo uma situação pavorosa, né, que o filho teve durante uma das visitas com o pai, ela teve uma crise de asma. E aí eu questionei, né? Porque a criança é asmática. Ela teve uma crise de asma enquanto estava com o pai. E aí eu questionei, falei, quantas crises de asma ela já teve com a mãe? Né? Aí fica Sim, aquele cri, 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 cri. exatamente. É como se fosse muito diferente. A criança não fica assada. Meu Deus, a minha filha ficou assada inúmeras vezes. Até que eu descobri que o que E estava quando fazendo ela isso ficar não vira um assada era uma problema maior, papinha. né? Quando Eu isso dava não uma vira papinha para minha filha, que era uma papinha de abacaxi com laranja. E aí, sempre que eu dava aquela papinha, ela ficava assada. Aí eu descobri que era só cortar a papinha que resolvia o problema. Quer dizer, você vai tirar o pernoite de um pai. Tudo bem, eu entendo que se já ocorreu 5 vezes, a mãe levou a criança no hospital já, na 5ª vez. Um médico fez um laudo dizendo, olha, tem algo estranho acontecendo, essa criança volta assada porque o sujeito é negligente. Agora, na primeira reclamação, que é uma reclamação do tipo fofoca, isso quando não vira uma coisa pior, né? A acusação de abuso não, sexual, porque mas a criança ignoremos esse ponto, porque aí até tudo bem, pô, uma acusação de estupro, sei lá. Mas é uma coisa mais banal, mais tola ainda. Ela nem fez essa acusação. Ela só disse, Uhum. E pai, ela consegue, voltou né? E assada. consegue. O Ou mais se ela triste é voltou isso. tossindo. A criança voltou da casa do pai e tossiu. Pronto. Ah, então é melhor deixar a criança. E aí se afasta. O que aconteceu nesse caso? A mãe voltou atrás e passou a permitir o pai os pernoites, porque se dependesse do judiciário, ela Não estaria ia talvez até resolver hoje nunca. esperando o pernoite que ele Tem alguns perdeu. clientes que me questionam justamente isso, né? Falando, mas por que quando a mãe fala é tão fácil, né? A mãe falou, acabou, e aí eu falo, repito, e nada acontece. Pois é, isso também é uma mudança Infelizmente, de cultura que a gente tem que ter, e aí a mudança de começar a olhar para os homens como responsáveis pelos filhos também, né? Como e seres por isso, capazes você de sabe que, cuidar. por isso que por isso que eu acho importante, relevante essa live que a gente está fazendo, justamente para chamar atenção para essas coisas todas. As pessoas precisam discutir a respeito disso, precisam pensar a respeito dessas questões todas. Né? Às vezes a gente tem algumas ideias pré-concebidas e sobre as quais a gente nunca nem pensou, né? O negócio está lá e Sim. a gente vai no fluxo, né? E nem pensa a Eu vou ler respeito disso. aqui o que diz a Maria Berenice Dias. Desse modo, se a guarda é compartilhada e o filho deve conviver com ambos os genitores mediante divisão equilibrada do tempo, descabido estabelecer a residência de um dos pais como base de moradia do filho. Uhum. Esse é um artigo dela de 2018. E aí tem um outro trecho do Mário Luiz Delgado que vai justamente nessa mesma posição. O ponto é... Deixa eu só... Pode falar, desculpa. Eu ia falar para a gente... Não, o ponto é, se o argumento do advogado que teme estabelecer dupla residência é a psicologia, eu peço, por favor, pesquise o tema. Tem um outro Leia sobre tanto o do que outro isso é lado, feito. mesmo que Não alguém existem, argumente. mas não existe. Inclusive o Flávio Tartucci, criticando a dupla residência, disse, olha pessoal, eu encontrei, tem um artigo dele, quer dizer, eu encontrei uma pessoa falando mal, uma psicóloga, que era justamente essa que usa o termo genitor descontínuo. Uhum. Tirando ela, Não Leila tem. Torraca de Brito, leiam a Leila Torraca de Brito, leiam a Sandra Bácara, é tudo psicologia. Pericini, a Maria Pericini, leiam a Pericini, psicologia. Leiam a- Pericínica. Esse livrinho aqui é esse maravilhoso. livro é excelente. Esse livro é excelente. Inclusive, ele é citado pelo Rolf Madaleno no livrinho, nesse livro aqui, ó. Eu tenho A esse aí também. base, a base Tô é a cercada, João, mas vou base mostrar aqui.
Vou mostrar aqui, Né? tem um A monte de. base, Ó, a base várias, desse tem livro aqui, uma pilha aqui, outra pilha ali, outra ali. Aí esse tá aqui também. Aqui. esse é muito bom, isso aqui é Você muito sabe bom. uma descoberta maravilhosa sobre alienação parental. Esse livrinho aqui, você conhece? Qual que É é? que tá invertido, né? Alienação familiar Tá. induzida. Não, não conheço. Alienação familiar induzida, aprofundando o estudo da alienação parental, da professora Bruna Barbieri Vaquim. Ela Não, não é conheço. do Maranhão, de São Luís, se não me engano. Hum, É uma já estive lá. estudiosa, é uma estudiosa de alienação parental, uma abordagem muito, muito interessante da alienação parental. Mas Ela eu ia dizer, sai um leiam, pouco. ah, eu ia dizer, leiam a Judith Wallerstein. Nos anos 80 ela já defendia a dupla residência. Nos anos 80. Leiam o Robert Minolkin, tem uma obra excelente sobre isso. Ele é um crítico da dupla residência, mas ele se rendeu, no artigo mais recente dele, de 2000, ele disse, realmente, os Não dados tem estão jeito. aí, os dados estão aí. Ele critica, na verdade, nos Estados Unidos, a única resistência que ainda existe é no caso de conflitos muito exacerbados, de violência, de conflitos muito exacerbados, daí eles acham que, mesmo assim, já há uma... Porque são a grande corrente que se estabeleceu com a Judith Wallerstein nos Estados Unidos, da guarda compartilhada, da dupla residência, venceu o debate público. Venceu o debate político, acabou. Você tem resistência hoje no judiciário, mas daqui a pouco essa resistência vai ser vencida, porque as pessoas estão mudando. Eu conheço um desembargador do Rio Grande do Sul que chamou de tenridade uma criança de 8 anos. E aí eu volto naquela coisa, né? Os Mas ele vai se entendimentos, eles vão aposentar. mudar. Então, os entendimentos, eles mudam também de acordo com a insistência, né? De acordo com a oposição. É necessário que haja oposição, ainda que ele continue lá. Uma vez que chega uma, chega duas, chega três, chega quatro, cinco recursos falando a mesma coisa, não é possível que uma hora ele não vai refletir. Pode Exatamente. acontecer Por de não isso que eu refletir acho nunca? que Pode acontecer. Mas a tendência é que comece a pensar, falar, opa, tem alguma coisa errada em relação a isso. os defensores da guarda compartilhada acabaram abrindo esse flanco de deixar que se fizesse toda essa narrativa que é muito mais fraca, que não tem essa força toda e acabaram abdicando, aceitando essa guarda compartilhada que na verdade é a guarda unilateral com outro nome. Houve Uhum. uma submissão aqui de É. deixar que um discurso esse sem fundamento, um discurso que não tem uma fundamentação nem jurídica, porque não é o que diz a lei, não é hermenêutica, porque a lei é muito clara. Não é nada, Há né? É uma invenção, consenso. alguém tirou do. Por isso que eu Alguém acho que tirou é da uma. cartola, e aí, como existem umas petições prontas na internet, a pessoa pega a petição pronta, vamos fazer as visitas, e está estabelecidas as visitas e resolveu, né? E aí É isso acabou aí. ficando que essa Vamos mortalidade. aproveitar para responder algumas Tá, perguntas, senão vai vai lá. acabar de novo, que já tem meia hora, que a gente está aqui mais de meia hora. Deixa eu pegar um É, negócio aqui, então. Vai falando. alguém falou que gostaria de saber como fica a pensão nessa epidemia. Eu gravei um vídeo falando a respeito disso. Eu entendo que não muda nada. Você continua obrigado, se tem a regulamentação da pensão, então você precisa continuar a pagar com epidemia, com pandemia, sem pandemia, precisa pagar. Se não pagar, pode haver a execução, inclusive sob pena de Existe prisão. pensão em guarda compartilhada? Então, esse é um outro Esse é um outro tema pepino. problemático, mas havendo custódia conjunta, como é e não havendo residência habitual, quem é que paga? Mas não vamos entrar nesse debate, é só uma Não, provocação. isso é tema para uma outra live. A gente pode fazer uma outra É só live uma a respeito disso. provocação. Eu tenho um entendimento assim também que não é majoritário, assim como a residência, mas eu tenho um entendimento de que, pelo menos, no mínimo, na grande maioria das vezes, é possível reduzir, né? E há necessidade de reduzir, só que tem que tomar cuidado com esse negócio de reduzir pensão na guarda compartilhada, porque o que está acontecendo? E aí, eu já vi vários casos de acontecer isso. A pessoa vai na justiça tentando reduzir a pensão e ao invés de reduzir, ela aumenta. Porque Uhum. muitas vezes o que acontece? Um dos argumentos que os advogados usam para. Porque aí tem aquele negócio, porque eu estou pagando, e aí no final das contas acha que está pagando muito, que está pagando o luxo da mulher, então eu vou pagar in natura.
Então, o cara Hum. até quer contribuir, mas ele quer contribuir, por exemplo, então eu fico responsável pelo pagamento do plano de saúde, pagamento da escola, pagamento do não sei o quê, tá, eu vou pagar isso. Beleza, aí o que que acontece? O juiz fala, ok, você vai pagar isso? Ok, fechou, tranquilo. Mas vou fixar mais 20, 30% dos seus rendimentos. É isso que tem acontecido, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com isso. Queria Sim, ficar a dica aí mas para quem está pensando nisso. leia as perguntas, vamos ver. Então, em relação a essa questão, continua do mesmo jeito. A pensão continua valendo, tem que pagar. Você pode chegar para a mãe e tentar negociar, falar que não dá, que não tem dinheiro. E aí eu entendo que isso lá na frente, se houver uma execução, isso vai ser considerado pelo juiz, né? A situação que a gente está vivendo hoje, eu entendo que vai ser considerada, mas não isenta do pagamento, não, tem que pagar. E aí eu entendo também que isso tem que ser uma prioridade. Você consegue negociar com o banco, consegue negociar com outros credores aí, mas a pensão, assim, se você vai passar perereco agora, o seu filho provavelmente vai passar também. Se você está numa situação difícil, muito provável que a mãe também esteja. Então, isso precisa ser olhado com um tanto de cautela. A menor do meu esposo não vinha dormir aqui conosco porque a genitora não deixava. A criança tinha que pedir para a genitora e ela não deixava. Eu falava que você é minha filha e a menor logo chorava. É, o filho, a mãe sente que é proprietária, né? É difícil lutar contra isso. Mas o É pai difícil. também, esse é o ponto que, para isso que existe o Estado do Juiz. O Estado do Juiz determina o supremo interesse do menor, independentemente das vontades dos genitores. Se fosse Uhum. por mim, a minha filha, eu teria a guarda mega unilateral. Só minha. Só que isso também não é o melhor para minha filha. Eu sei que ela se ressente da mãe, ela precisa estar com a mãe, ela gosta de estar É com a mãe aquela, dela. é Mas o aquela meu história, né? Ah, tô sentimento seria esse. protegendo meu filho. É que assim, me dói muito, mas eu deixo ela ir. Não é que eu deixo, né? Ela tem que ir. Eu digo, eu deixo no sentido de que eu não seguro, não resisto. Mas o meu âmago resistiria. É preciso aceitar também e reconhecer o seguinte: esse afeto dos homens aos filhos é uma coisa que, inclusive a Berenice Dias tem um artigo que ela diz isso. Os homens passaram a gostar da paternidade, a gostar desse mundo cada vez mais. E é preciso levar em consideração isso. Uma das coisas mais Uhum. dolorosas para quem entra nesse mundo não é exatamente a alienação parental, mas é o desprezo do teu sentimento. É. É um É o, desprezo da tua relação com o teu filho, como se você devesse simplesmente abdicar daquilo, porque. e- Não, mas. E aí, na audiência de conciliação, quando está estabelecendo o tempo, o sujeito começa a ser empurrado para fora daquela relação em nome da criança ou em nome da mulher. Ai, mas é melhor que ela fique com a mãe. Poxa, mas você quer tirar a criança da mãe? Não, mas eu quero ficar com ela também, né? Eu, ele, o Roberto. Eu estou usando o exemplo de um sujeito que veio falar isso comigo. Ele disse: Poxa, como é triste, porque o meu sentimento é completamente ignorado. O amor que eu tenho pelo meu em filho é todos os ignorado. sentidos, né? Em todos os sentidos. O E o sentimento é amor que a criança ignorado, a tem por palavra é ele. ignorada. Eu vou indicar um livro aqui muito bom, da outra que eu vou citar. Ah, olha só, eu ando com problema de memória. A guarda. Puxa, como é que é? Quem sabe tu lê uma pergunta que eu vou procurar o nome dela, vê se tem mais alguma pergunta. Tá. Tá. É, E olha que eu tenho filho, sou separada, meu ex temos, cadê? Uma boa relação, mas ele, o pai, não só posso fazer nada, a não ser fazer meu papel de mãe e ele é pai, simples. É simples, infelizmente não é tão simples assim para todo mundo, né? Hoje temos tudo em Ó, acordo, regido por lei, firmado, que quebrou a regra da justiça, tanto eu quanto ele. Serve para os dois. ó, Deixa eu ver. o livro que eu ia citar é A Guarda dos Filhos na Família em Litígio, da Lenita Duarte. É um Uhum. livro muito bom, ela conta a história de uma guriazinha, muitas histórias, mas uma dessa me fez até chorar, porque achei muito emocionante na época que eu estava distante da minha filha. É a história de uma guriazinha que tinha uma boneca que ela ganhou do pai, e que ela denominou a boneca de Boneca Dodói, Oh, meu porque ela Deus. quase nunca via o pai. Hã? Falei, oh, meu Ela Deus. quase. E ela nunca via o pai, e ela vivia agarrada naquela boneca. E aí a doutora Lenita, essa conta
com o drama que era dessa guriazinha, porque por conta do litígio dos pais, ela não convivia com alguém que ela ama, que é o pai dela. E ela com aquela boneca, que era o objeto que ela tinha ganho da mãe. E ela faz todo. São relatos de casos de crianças que simplesmente. Que é uma violência. Veja, a criança está convivendo com o pai e com a mãe e de repente ela tem um que desaparece da vida dela. Some. Passa a vê-la quinzenalmente. As crianças. É estranho que se justifique que isso é bom para a criança, sendo que toda a psicologia dos últimos 40 anos diz o contrário. A Uhum. criança sofre com a ansiedade da separação, ela começa a se autoalienar por conta da... Bom, fiquei com meu pai, que bom. Puxa, agora só daqui a 15 dias. Aí E bate dependendo da aquela idade coisa. da Aí... criança, ela nem entende o porquê disso, né? Ela não Então entende ela por vai quê. vendo que Ela o entende como sujeito vai abandono. embora. É. Exatamente. Veja, existe um livro que é um clássico, falemos de psicologia, existe um clássico sobre o transtorno de personalidade borderline. O nome do livro é I Hate You, Don't Leave Me. É uma das grandes referências dessa área, junto com Stop Walking on Eggshell, que é um outro livro grande também. Transtorno de personalidade borderline. O livro diz, olha, uma das hipóteses da epidemia de borderline no mundo é a separação familiar, a ausência da figura paterna. Uma das características do transtorno de personalidade borderline é a sensação, a Tem percepção vários do estudos que abandono, apontam para isso, né? a Tem vários percepção do estudos. abandono, a sensação de que o outro foi abandonado. Aproveitando, o Rafael está perguntando aqui onde eu acho essa informação, Márcio, sobre a guarda unilateral causar mal para a criança. Você tinha falado, você Ah, falou antes. puxa, Tem muita coisa, né? tem muita coisa, tem muita coisa. Procura os trabalhos da Linda Nielsen. Depois eu vou pôr no Diário de um Alienado lá, de repente eu ponho alguma coisa na Uhum. página, algumas referências. Os estudos da Linda Nielsen, procura a Leila Torraca de Brito, procura esse livro da Lenita Duarte, A Guarda Compartilhada das Famílias em Litígio. Tem um outro também que é da Lídia alguma coisa, agora eu não tenho, porque são os meus livros digitais, eu não tenho agora acesso, mas é um bom livro também, que a mãe, no caso, essa Lídia, não me lembro o nome do livro, mas ela avalia um caso de uma mãe que o filho tinha necessidades especiais, isso é muito usado também, né? E aí ela disse, mas por que? Porque a mãe não deixava a criança ir para casa do pai, porque o pai não saberia dar o banho especial. O banho especial. E ela disse, mas por que não ensina? E aí vinha uma enfermeira na casa da mãe que dava o banho especial. Mas por que a enfermeira não vai na casa do pai dar o banho especial? Ou por que o pai não aprende a dar o Não banho é especial? ensinado, né? Quer dizer que se cria umas dificuldades. É aquela discussão, né, da dificuldade da criança. O pai tem disponibilidade de ficar com o filho, mas não é deferido a ele esse direito de ficar com o filho, por exemplo, durante a semana, um pai que trabalha Não, em é melhor que a casa, criança fique com a vizinha. fica o dia inteiro na creche. O dia inteiro na Ou creche. na vizinha. É. E aí, não pode pernoitar, mas aí a mãe vai pra balada, não que ela não possa, né? Ela pode, mas quando ela vai pra balada, ela Sim, a deixa o filho com criança dorme alguém, né? Aí na a casa da criança fica tia. na casa da avó, da tia, da madrinha, da vizinha, de qualquer pessoa, menos do pai. O pai não pode pernoitar, Sim, né? e como é que o sujeito vai exercer a guarda compartilhada nesse cenário em que ele não participa de decisão nenhuma? Nem dessa ele consegue participar. Que Pois tipo é. de decisão existe? Você escolhe uma escola a cada quanto tempo? 10 anos? Tem crianças que permanecem 10 anos numa escola. Eu participei da vida dela. Eu até brinquei. Não vou falar mal dele, porque eu acho ele um sujeito brilhante. Mas dá para fazer essa brincadeira, assim, essa blague com o Eduardo de Oliveira Leite, porque no texto dele ele diz, ele quase insinua que na guarda compartilhada eu devo conversar mais com a minha ex. E de alguma maneira essa seria o benefício da minha filha. Ela vai dizer, poxa pai, eu não convivi Oh. contigo, mas eu estava lá conversando com a sua mãe, você não estava vendo. É tipo o Ah, cachorro é pra oculto rir, né? da Não? Dilma. É como se fosse o cachorro oculto da Dilma. Eu Ai, meu participei Deus muito do da céu. guarda compartilhada da minha filha. Eu estava lá no escondidinho, falava com a tua mãe, tu não me via, mas eu estava lá, participando das decisões importantes. Isso não faz o menor sentido. E não faz Né? a menor diferença para a criança. Não faz sentido, E não não faz faz a menor diferença para o diferença. filho. Sabe, Que sabe quando diferença que faz escolheram um pai estar decidindo alguma coisa se ele não minha, está presente, se ele não minha participa, se não filha? faz diferença Aquela nenhuma, decisão foi tomada conjuntamente. né? Eu participei, eu disse sim no WhatsApp para sua mãe e ela foi lá e fez. Como foi bom ter tido um pai, né, minha filha? Né? Maravilhoso. Isso não faz sentido. Maravilhoso. Ai, meu Deus do céu.
esse dinheiro que você deu era usado para esse fim. Menor, acho que eu pulei alguma coisa aqui. A mãe uma vez me disse que não podia sempre estar levando ao McDonald's, por exemplo, questões financeiras. Passei a ir menos e dar dinheiro a ela para que pudesse estar se igualando. Mas isso tem que ser exigido do judiciário. É uma questão de pensão. Isso seria para uma outra live, gente, porque Eu vou indicar então literatura para achar mais fácil, porque procurem os trabalhos no Jus Brasil do Roosevelt Abad. Abad, o é, Roosevelt Abad. Ele tem ele vários tem artigos muita sobre coisa. guarda compartilhada e Uhum. coabitação, e ele tem as referências dos trabalhos científicos, vários ele cita, o pessoal da Suécia, algumas coisas eu aprendi com ele, então eu recomendo bastante os trabalhos dele. Procure no Jus Brasil, vai lá no Jus Brasil e procura Roosevelt Abad, guarda compartilhada. Procure isso que vai encontrar os artigos, aí vai procurando lá, tá, as referências todas de como a guarda unilateral é ruim. Ó, tem uma aqui que eu achei, ó, guarda compartilhada e coabitação, o que afirmam os estudos científicos. Procure isso. E vai encontrar vários trabalhos dele, ó, Linda Nielsen, várias coisas. Cuido da minha filha desde 1 ano de vida até 4 anos. Parei minha carreira, o Rafael tá falando. Parei minha carreira para cuidar dela. A mãe queria ser executiva. Hoje estou sozinho e ganho pouco. A mãe, 25 mil por mês, sou taxado de machista, etc. É, as coisas. Conheço uma história Se eu não semelhante. me engano, ele foi o rapaz que no final das contas aí ela entrou com ação e ele passou a conviver, tinha convivência estreita com a filha, filho, não lembro, acho que é filha, né? E agora tá, acho que 15 dias, se não me engano. É triste, mas é o que Mas acontece. isso acontece com vários. O filme aquele da Morte Inventada, tem uma das histórias é de um homem que até ele conhecer a mulher dele atual, ele convivia frequentemente com os filhos. Quando ele começou a namorar essa mulher com quem ele está, a coisa foi judicializada e o judiciário fez o trabalho de afastá-lo dos filhos, né? Que é o que Às vezes faz esse trabalho com o provimento jurisdicional, né, determinando ali uma convivência que vai é, é, que prejudica, na verdade, a convivência, retira daquele pai ou daquela mãe o que ele já tinha de direito, ou então por conta do tempo, né? Demora tanto tempo para resolver as coisas que quando alguma coisa vai ser definida e aí não tem boa vontade da outra parte, quando algum negócio o, resolve, já não resolve mais nada, né? Isso Bom, acontece e aí demais eu também. poderia fazer uma crítica aos advogados, porque o interessante é não estabelecer a guarda compartilhada de pronto, mas deixar para que fique só depois das avaliações psicológicas. Aí o sujeito paga, a mãe paga o advogado, o pai paga o advogado. Se no primeiro agravo de instrumento já pedisse a determinação da guarda compartilhada, muito disso já teria sido. Muito do problema, né? Porque esperar o processo rodar até terminar o processo para estabelecer a guarda compartilhada é uma coisa muito cansativa, demorada demais, ruim Mas para a olha, criança. assim, eu já vi cada coisa, tem uns negócios absurdos. Tem situação em que fixa a guarda no começo do processo e não fixa sequer a convivência e fica o processo rolando, não tem a convivência. Exatamente. E aí fica. Vou ler um trecho dela de novo, da ministra Nancy Andrighi, que diz o seguinte: os julgadores, diante de um conflito exacerbado entre os genitores ascendentes, vislumbram que aquela situação conflitiva, perdurando no tempo e no espaço, poderá gerar uma situação de grave estresse para a criança e optam por recorrer à histórica fórmula da guarda unilateral, pois nela a criança conseguirá ter um tranquilo desenvolvimento. Ignora-se, contudo, nesse cenário que, primeiro, o tranquilo desenvolvimento é, na verdade, um tranquilo desenvolvimento incompleto, social e psicologicamente falando, pois suprime do menor um ativo que é seu por direito, o convívio com ambos os ascendentes. Eu Tem acho que coisa. tudo que precisava ser dito já foi dito pela Nancy Andrighi. Uhum. Tudo. Só pegar os processos dela. Ela é realmente demais. É demais mesmo. Pena que é subutilizado, né? Eu diria isso. Quase ninguém a cita, né?
Eu não vejo ninguém citando a ministra em petições. Eu acho que até é pouco conhecida essa votação. Esse julgamento aqui é um caso Eu de uma acho até que violência doméstica. ela é conhecida pela posição, ela é conhecida pelo posicionamento dela, jurídico, né, em relação à questão de guarda e convivência, mas a jurisprudência produzida por ela é pouco utilizada, infelizmente. E aí é preguiça, acho que junta um monte de coisa. Tem preguiça, tem interesse, tem uma série de questões aí. Muito, Bom, mas muito está aí, complexo né? isso. Existe uma fundamentação jurídica, eu cito, a ministra Nancy Andrighi, a jurisprudência. No Rio Grande do Sul tem o Rui Portanova, que defende a dupla residência, residência sem residência habitual. Tem a Maria Berenice Dias, que tem um artigo sobre isso. Tem o Luiz, o Luiz como é que é o nome dele? Luiz Mário Delgado. Né? É o Mário Luiz Delgado, que ele tem esse livro aqui, ele é o organizador desse livro. Esse livro é muito bom. Tem um artigo da Ana Carolina Silveira Akel, que foi quem disseminou a ideia de que a criança precisa ter uma residência habitual. Um artigo dela nesse livro aqui, mas é interessante o debate, né? Sim, Enfim. sim. Ô, Márcio, vai acabar nosso tempo de novo. Tem mais uma hora que a gente está aqui. Ó, E o pois meu filho é. está acordado essa hora, gente. Eu preciso. Vamos lá. A conversa tá boa, mas eu preciso encerrar. Tem mais, o pessoal está comentando aqui, tem mais umas perguntas aqui, mas eu preciso dar um jeito no meu pequeno. Não, mas recolham aí as questões aí, se acharem interessante, a gente volta outro dia, daqui a um tempo, daqui a um mês, sei lá. Por mim, tá A tranquilo. gente pode fazer outra live, a gente pode escolher uma outra questão. O que que foi o outro? Em relação à questão da pensão na guarda. Da Não, acho pensão que a gente na podia guarda falar de alienação compartilhada. parental, que é mais interessante. Pode ser Mudança também. do menor para mudança do menor sem autorização, que é um tema que Nossa, me agrada bastante. isso é um outro problema, né? Isso de arrancar os É um cabelos também. A hora problema. que muda, a hora que... Até tem uma pergunta aqui, quer ver? Ó, cadê? Eu li, Ah, eu li essa. minha filha foi levada pela mãe. Foi uma pergunta que me mandaram nas caixinhas. Minha filha foi levada pela mãe, a polícia não quer procurar porque a guarda é É a compartilhada. mãe. Que a guarda é compartilhada, mas física comigo. A guarda é É bom. compartilhada, mas a física. Esse poderia ser um tema interessante também de debate. Porque há muita desinformação sobre isso. As pessoas não conhecem o artigo 1634, inciso 5º, que trata disso. Tá bom. Vamos solicitar. Mas vamos lá. Mas tem material bastante para ser discutido aí nessa questão, né? Sim. Nessa pergunta. Essa questão da mudança de cidade é algo que assim, é muito complicado, né? Porque uma vez que tem uma mínima justificativa, você dificilmente consegue algo de... Então vamos fazer o seguinte, a gente conversa de novo sobre esse tema em outra hora. Exatamente esse tema, mudança do menor para outra cidade. Tá bom, tá bom. A gente marca então. Aí a gente conversa pelo WhatsApp, a gente marca uma outra live. Ótimo. Beleza? Tá bom, obrigado. Valeu falando, mesmo. Então. Obrigado você por aceitar o convite. Vão trocando ideia por aí. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso, né? Eu que também. vocês consigam aproveitar alguma coisa com essas 2 horas de live. Então, mas é a quarentena, né? Você fala demais, Márcio. Você fala demais. É verdade. Mas é a quarentena. Lavem as mãos. Pois é. Lavem as mãos. Pois é, fiquem em casa. Fiquem em casa. Deixa aí, gente. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Tchau.